Irmãos, depois de uma série de exposição na carta de Judas, onde nós passamos aqui alguns domingos olhando os falsos profetas, eu decidi hoje trazer um sermão temático, cujo tema é a teologia do trabalho, e eu pretendo, se assim Deus permitir, sempre no intervalo entre um livro da Bíblia e outro, trazer um sermão com um tema específico, ok? E hoje eu escolhi esse porque eu creio que ainda hoje há muito desentendimento a respeito desse tema e muita visão errada a respeito do trabalho, a respeito da nossa profissão. E talvez, irmãos, a principal razão para olharmos para o nosso trabalho sem uma perspectiva cristã seja algo chamado dualismo. Dualismo, que é aquela ideia de mundo que diz que existe aquilo na cultura que é chamado de sagrado e existe aquilo que é chamado de secular, profano, algo que a gente divide com muita facilidade. Veja, por exemplo, uma coisa é haver o mundo. A gente sabe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há pecado no mundo, há ímpios na terra. Satanás, como diz ali no livro de Jó, ele vive a passear por aí, procurando brechas para devorar quem abre essa brecha, não é? Isso é uma verdade. Mas outra coisa completamente diferente, irmãos, é o cristão dizer que ali, naquele compartimento, naquele ambiente, ali reina Satanás. Aqui é o reino de Satanás, tudo aquilo que passa para fora da igreja, tudo aquilo que está fora das quatro paredes é chamado de secular. E o que está aqui dentro é chamado de santo. Não é assim que muitas vezes a gente olha, não é? Naquela área ali quem domina é Satanás, quem reina é Satanás, quem reina é o diabo, e aqui na igreja quem manda é Deus, quem manda é Jesus. Essa é uma cosmovisão completamente distorcida, que faz com que a gente tenha uma visão errada a respeito do trabalho também. E foi a partir dessa visão errada de mundo que se criou aquilo que nós chamamos de secular. Um ambiente visto como não sagrado, onde Deus não manda em nada, Deus não domina, não há influência, não é ali um ambiente público, ali não pode ter Deus. Não é assim que a gente vê muitas vezes? Deus, aquilo que é santo, sagrado, puro, é num ambiente chamado igreja. É aqui onde tem que ter Deus. Então, o dualismo, irmãos, que é uma visão grega, não é, de mundo, trouxe para o cristianismo essa cosmovisão esquizofrênica, que faz a gente olhar não só para o trabalho, mas para todas as áreas da vida de forma equivocada. A gente vai ver isso daqui a pouco, diminuindo, na verdade, Deus a uma área da atuação pequena no mundo todo. Deus só atua aqui. O resto não. O resto tem que lutar lá no reino de Satanás. E quando olhamos para o trabalho, onde colocamos esse ambiente secular, se eu fizesse uma pergunta, eu creio que todos nós, de forma muito natural, responderia, não é? Onde é que a gente coloca nesse mundo dividido entre sagrado e secular, onde a gente coloca o trabalho? Na nossa mente a gente vai responder rapidamente. O trabalho está no secular. Aqui na igreja não. Aqui na igreja é o sagrado. Não é? E aí, irmãos, percebam uma coisa. Muitos olham para o trabalho através das lentes do paganismo. Uma visão não cristã. Não é? E precisamos resgatar essa visão correta do trabalho. Essa é o meu objetivo aqui nessa noite. Então, nessa parte inicial, eu pretendo trazer algumas consequências negativas dessa visão dualista de mundo, mostrando alguns equívocos que cometemos em relação à forma como lidamos com o trabalho. Vamos começar vendo os extremos, né, que são os mais perigosos. E nesses dois extremos, eu já adianto que há a quebra do quarto mandamento. Não é? Algo importante, irmãos, a ser mencionado aqui, mesmo que rapidamente, porque às vezes eu tenho a impressão
de que algumas pessoas pensam que o resumo dos 10 mandamentos em 2 elimina os 10. Às vezes eu tenho essa impressão, pode ser uma impressão minha. Nós sabemos que Jesus resumiu em 2, né, os 10 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Mas veja, é um resumo, não é uma anulação. Um resumo é algo fácil de assimilação. Nesse caso de Jesus, é uma forma de dizer que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao amor a Deus e os 6 últimos, o amor ao próximo, mas os 10 continuam valendo, os 10 mandamentos continuam valendo para hoje, deveriam estar na memória de todo cristão. Se, por exemplo, se eu fizer aqui uma pesquisa, não é claro que eu não vou fazer, mas se eu fizer, na verdade, uma pesquisa na comunidade cristã, perguntando quantos conhecem os 10 mandamentos de cor, talvez poucos saberiam, né? A gente conhece um ou outro. E é algo que a gente tem que pensar. Mas como eu estava falando, irmãos, há 2 extremos acerca da visão do trabalho. E os 2 quebram o 4º mandamento. A gente vai ver aqui. E o 4º mandamento diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí, irmãos, começo fazendo uma pergunta. Quantos estão constantemente quebrando o 4º mandamento simplesmente porque acha que ele não tem validade para os nossos dias modernos? Porque Jesus Cristo falou que são 2, não é? E aí note, sabemos que Deus trabalhou, diz aqui o 4º mandamento, durante 6 dias, e no 7º descansou, ou seja, ele cessou de trabalhar, essa é a ideia aqui. O próprio Deus mostra, irmãos, esse princípio, onde ele separa para ele mesmo, para olhar para a sua obra e declarar: eis que tudo é bom. É um momento separado para a adoração trinitária, onde Deus Pai adora o Filho, Deus Filho adora o Pai, que adora o Espírito Santo, e o Espírito Santo retribui a adoração. Ou seja, na própria Trindade, irmãos, há a alegria, a adoração e o descanso, a satisfação, é a autoglorificação trinitária. Deus que separa um dia para isso, onde Deus mesmo já mostra o que significa o sábado de descanso, é adoração a Ele, e Ele dá o exemplo não só de trabalho, mas do que significa esse dia em comunhão trinitária. Ele diz: isso é espetacular, isso é maravilhoso. E Deus separa um dia para isso. O que, claro, não significa que nos 6 dias de trabalho não houvesse essa satisfação trinitária. Óbvio que havia. Mas era necessário haver um dia específico, onde nada mais seria importante a não ser a satisfação em Deus. E esse Deus dá ao homem o privilégio de participar desse momento glorioso. E dá a ele, irmãos, 2 motivos principais para isso. Primeiro, que eu já falei aqui, a criação. O Deus que trabalhou criando, deu o exemplo de cessar um dia e separar esse dia. E o segundo motivo, que é a redenção. Algo que podemos ver lá em Deuteronômio 5,15, que diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, o dia de sábado é também um dia de lembrar da obra redentora de Jesus, que tirou o povo do cativeiro do Egito, como uma parábola do nosso cativeiro, da justa ira de Deus, das guerras de Satanás e dos nossos pecados. Ou seja, é um dia de adoração a Deus pela salvação também, não é? 2 coisas, pela criação e pela redenção. E para que eu não me alongue muito acerca dessa questão dos 10 mandamentos, que tem tanta coisa interessante aqui, quero apenas dizer que o dia de sábado não tem nada a ver, só para que não haja confusão, tem nada a ver com o sábado literal hoje, no tempo atual, a segunda, terça, quarta, até chegar no sábado, senão algumas pessoas vão dizer que
agora o pastor virou adventista, né? Não é nada disso, irmãos. Espera um pouco. O princípio do descanso, na verdade, de cessar de trabalhar um dia que é importante aqui, a gente vai ver, né, que dia é esse, é o princípio, né, o que isso significa. E aí a gente já pode dizer, né, que os adventistas erram por achar que é o sábado literal, não é? Por achar que é uma lei que eles devem obedecer, se não obedecer eles não são salvos. É por isso que a gente considera uma seita, né, e não cristãos. Porque é uma espécie de judaizante, aquela pessoa que acha que tem que fazer alguma coisa, né, tem que cumprir algo, tem que guardar o sábado para ser salvo, né? E a gente considera que é uma seita. Mas um princípio é o seguinte, irmãos, olha, um dia em que o povo de Deus se reúne a fim de adorar em comunidade a Deus. Esse é o princípio. Repito, um dia em que o povo de Deus se reúne a fim de adorar em comunidade a Deus. Em determinado país, o sábado pode ser uma quarta-feira, né? Enfim, a cultura pode modificar isso, mas se lá for uma quarta-feira e a sociedade inteira se reunir na quarta-feira, aquele vai ser o sábado do Senhor, não é? O ponto é, tem que haver um dia específico. Qual é esse dia para nós no Ocidente? O domingo, não é? Esse é o nosso sábado, é o domingo do Senhor, é o dia de hoje. Há muitas razões para a gente dizer que é o domingo, vou citar só uma. A igreja cristã começou a separar esse dia porque foi no domingo em que Cristo ressuscitou. Esse dia ficou estabelecido em nossa cultura como o dia da adoração cristã em comunidade. Portanto, qual é a conclusão aqui desse ponto? Hoje, isso é importante, irmãos, quem negligencia o domingo do Senhor como um dia para cessar de trabalhar e um dia para adorar a Deus por sua redenção, está quebrando o quarto mandamento e peca contra Deus. Diz a Escritura Sagrada. Deus fala, existe um dia, está na lei de Deus. E a lei foi só resumida, mas está lá ainda, deve ser cumprida. Quem negligencia o domingo do Senhor, o cessar de trabalhar e usar esse dia como um momento de gloriar-se na salvação de Deus, na redenção de Deus, quebra o quarto mandamento. O domingo, meus irmãos, deve ser aquele dia em que a gente acorda depois de uma semana de trabalho, depois de uma semana, claro, né, de adoração a Deus através dos nossos afazeres. A gente acorda com aquela alegria e diz, é hoje, Deus. Eu estou aqui. É hoje, é o dia de deleite, de descanso em Ti, de adoração a Ti, de imitar o Senhor. De experimentar em comunidade um pouco da glória futura. É hoje, Deus. A gente deveria acordar em exaltação. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Mas, e aqui a gente entra no primeiro extremo. Quantas pessoas vivem hoje a trabalhar 7 dias por semana? Quebra do quarto mandamento. É quebra, é pecado. É não entender a obra ainda redentora de Cristo. Esse é um extremo. Pessoas nessa ânsia, né, de conquistar esse negócio sem sentido, de correr, para quê? E aí no fim das contas, cadê Deus? Quantas trabalham de forma desproporcional e chegam no dia do Senhor, dizem, estou cansado, preciso descansar. E eu só tenho o domingo para descansar. E aí, para descansar de ter trabalhado mais do que devia, quebra do quarto mandamento de uma forma que entristece. Quando a gente olha para a comunidade de Deus e vê que alguns da comunidade dos santos de Deus não conseguem ainda desfrutar da plenitude da salvação de Deus, que não separou um dia apenas para que esse dia fosse um dia no calendário para o Senhor, não. É um dia em que Deus te dá a oportunidade de você experimentar o que é imitar Deus e o que é já experimentar aquilo que vai ser no futuro, uma adoração em comunidade.
E quantos, nesse extremismo, estão quebrando o quarto mandamento e não estão nem aí, ou não estão nem sabendo? Quantas pessoas também passam 2, 3 domingos sem vir à igreja porque tem uma programação mais importante, tem um Faustão para assistir, tem um futebol para ver, ou sei lá, alguma série, alguma coisa aí, e não vem para a igreja, ou coisas mais triviais, eu não quero porque tem um irmão lá que eu não gostaria de ver hoje, aí fica 2, 3 domingos sem vir à igreja, e só vem no dia de ceia, ou um dia que decide, me deu na telha, vim hoje no domingo. O que é isso? Não é, parece que evangelho é esse que as pessoas estão entendendo? É uma quebra deliberada do quarto mandamento de Deus. Pessoas que não conseguem desfrutar da plenitude da adoração de Deus. Não tem um dia. Note uma coisa, irmãos. Não quero ser legalista. Quero apenas mostrar o princípio de Deus. E certamente o princípio de Deus é melhor para o seu povo. E nesse momento eu lanço uma pergunta para a consciência de cada um. Para a minha consciência, para a sua consciência. Como você tem tratado o domingo do Senhor? Fica uma pergunta para o seu coração. Como que você tem tratado o sábado de Deus, que hoje é o nosso domingo, não é? Se não tem, qual a sua motivação para não ter alegria e satisfação em vir na igreja, não é? Não desconsidere essas perguntas, irmãos. Um outro extremo diz respeito aos preguiçosos, tem também esses, né? Enquanto tem uns que trabalham demais, tem outros que, aqueles que odeiam trabalhar, né? Aqueles que acordam meio-dia, talvez alguém conheça aí, aquele que tem 40 anos na cara e está na casa dos pais estudando, algo que tem que ser estudado hoje, né? Essa pessoa com 40, 50 anos na casa dos pais ainda estudando, são aqueles que um certo teólogo certa vez denominou de o menino, não é? Uma mistura de homem com menino, ou seja, a pessoa não é nem homem nem é menino, tá nessa esfera aí de o menino. Não é menino porque não tem mais idade para isso, já é barbado, e não é homem porque, embora tenha idade, ainda não deixou a casa do pai e da mãe, ou seja, é um o menino, uma pessoa sem identidade, a gente nem sabe definir que espécie é essa, né? Talvez alguém conheça aí o menino. Isso serve, claro, também para as mulheres, da mesma forma. Enfim, o ponto é que, assim como é um erro a pessoa trabalhar de modo exagerado, também é um erro a pessoa não trabalhar. Não é porque Deus mostrou, 6 dias lá eu trabalhei. E assim podemos concluir que esses dois tipos de pessoas, né, esses dois extremos aí, não honram a Deus através do trabalho e quebram um dos mandamentos divinos, né? Onde Deus coloca lá, amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Para ficar claro, nos nossos dias, a gente não está amando a Deus de todo o nosso coração, quando a gente não honra, separando um dia para Ele. Outra visão errada do trabalho é a visão do trabalho como castigo de Deus. Essa é uma visão clássica, né? Muito comum hoje. A pessoa lê a consequência da queda na vida de Adão e Eva, na vida de Adão, né? Que ele ia comer do suor do seu trabalho e conclui que o trabalho é um castigo, desconsiderando que antes mesmo da queda já havia trabalho. Mas veja, algumas pessoas conseguem fundamentar isso na Bíblia. É uma defesa do erro com fundamentação bíblica. A gente vai ver que fundamentação é essa. É aquela pessoa, né, que consegue até pecar com base bíblica. Tem uma parte na Bíblia ali que mostra isso. Mas algumas pessoas leem aí o primeiro capítulo de Eclesiastes e conclui dizendo que ali, no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, ali tem a descrição de que o trabalho é um castigo para o homem. Veja o capítulo 1, é algo tenebroso, parece que o homem trabalha e é um castigo para ele. Algumas pessoas falam, né, como se fosse um mito de Sísifo. Não sei se os irmãos conhecem, é um mito grego. Na verdade, Sísifo é um personagem grego. É uma mitologia que diz o seguinte, que o homem foi condenado
a repetir eternamente a tarefa de pegar uma pedra, empurrar essa pedra até o topo de uma montanha, sendo que toda vez que estava quase alcançando o topo dessa montanha, a pedra rolava novamente, montanha abaixo, até o ponto de partida. E aí no dia seguinte, amanhecia, ele começava, empurrava a pedra até o topo da montanha, quando estava quase chegando, a pedra rolava e descia, e assim todos os dias. É o mito da pessoa que está destinada a ter esse trabalho eterno. No dia seguinte, volta lá, pega a pedra, leva e assim vai. É eterno, não é? E aí algumas pessoas olham essa ideia e falam assim, é exatamente o que está em Eclesiastes capítulo 1. Porque veja, e aqui eu vou ler, veja só, diz assim, Salomão: vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade nessa vida. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra está permanecendo para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que já foi e o que há de ser, e o que se fez, tudo se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há uma coisa que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. O trabalho é um castigo, é exatamente o mito de Sísifo. Parece que todo dia o rapaz está destinado a pegar uma pedra, levar para a montanha, quando chegar lá no dia seguinte a pedra rola de novo. Todo dia o sol nasce, o sol se põe, as estrelas estão no mesmo lugar. Que vida sem graça, o trabalho é um castigo. As pessoas concluem isso. Mas, óbvio, né? Essa é mais uma forma errada de ver o trabalho e de interpretar a Escritura Sagrada. Porque esse texto de Eclesiastes não diz que a rotina da vida é algo ruim, cansativo, algo depressivo. Salomão, o grande sábio da Bíblia, nesse momento, é um homem mais experiente, de idade. E ele sabe muito bem, né, que na sua juventude ele pecou contra Deus, possuindo muitas mulheres, adorando ídolos, abandonando o Senhor. E ele chega no fim da vida, né, dizendo que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é ele perder a alegria da salvação, é ele perder Deus, ainda que seja por um pouco, por causa dos seus pecados. É ele se afastar um pouco de Deus pelos prazeres do mundo. Quando alguém faz isso, a vida parece perder o sentido. Acordar é enfadonho, trabalhar é sem motivação, não há satisfação no trabalho. O mundo parece sem graça, parece que, de fato, eu estou ali todos os dias carregando uma pedra lá na montanha. E olha, esse mundo não faz sentido. Eu contemplo o sol, eu contemplo a lua, as estrelas, eles têm o mesmo movimento todos os dias, mas para mim tudo perdeu a graça, porque eu pequei, eu não vejo Deus nas coisas mais. Então Salomão não está falando, irmãos, que a vida é uma eterna rotina sem graça. Ele está berrando, dizendo: terrível coisa é um homem se afastar de Deus e buscar os prazeres da sua própria vida. Salomão, ele chega no final da vida e ele conclui dizendo: eu chego no final, olho para todas as coisas que eu fazia antes, quando eu escrevi Provérbios com maior alegria, mas as mesmas coisas que eu via antes, hoje eu vejo, parece que nada mais faz sentido para mim. É isso que Salomão conclui. Ele fala, na minha juventude, eu não busquei a Deus com todo o meu vigor, eu me entreguei aos prazeres da carne.
Então o trabalho não é um castigo, não é isso que Salomão está dizendo. Castigo para o homem é perder Deus durante um tempo. Mas o trabalho continua sendo uma dádiva de Deus ao homem e uma grande oportunidade de imitar o Deus que trabalhou criando. E a única forma, irmãos, de trabalhar aqui com alegria é trabalhando em plena comunhão com Deus, algo que Salomão perdeu durante um tempo. Então, em segundo lugar, o trabalho não é um castigo de Deus, né? Erra quem diz isso também, interpreta mal a Escritura, quem diz que após a queda, o trabalho virou um castigo de Deus. Em terceiro lugar, há um terceiro erro que se assemelha com o extremo do trabalho, o primeiro erro aí que já vimos, que é a idolatria do trabalho. Aquela forma de vida que não apenas quebra os 4 mandamentos, mas quebra todos os mandamentos, na verdade. Porque a pessoa se dedica tanto ao trabalho, podemos colocar aqui o estudo, né, também, porque está difícil hoje separar o que é trabalho, o que é estudo, o que é estágio, estudo, né? Então, a pessoa se dedica tanto a isso que ela acaba abdicando, né? É clássico isso, a gente sabe isso, abdicando da sua família, dos seus amigos, da igreja, dos pais, do lazer, etc. Tudo em prol de conquistar algo chamado sonho, carreira, realização, tudo para conquistar algo que nem existe em si mesmo, mas existe na imaginação, existe na perspectiva, mas nunca é palpável. A gente pode correr, conquistar todas essas coisas, mas a gente nunca vai se sentir saciável, porque essas coisas estão no desejo do coração do homem. Não é? São pessoas influenciadas pela cultura da disputa, onde cada vez mais a pessoa tem que dar a vida para vencer na vida, para conquistar um lugar ao sol, nem que para isso tenha que sacrificar coisas valiosas. Né? Essas pessoas que falam assim, olha, o mundo está tão competitivo, você tem que se dedicar tanto, abrir mão de algumas coisas aqui, para lá na frente você devolver essas coisas aqui. Que é isso? Será que a Bíblia diz isso? Será que é o mundo que está influenciando a gente ou é a Escritura? Então, é um sacrifício que é exigido muitas vezes pelo nosso ídolo, né? Esse é o pecado da idolatria. Pois veja, o nosso Deus, verdadeiro Deus, ele exigiu um sacrifício, que foi Jesus Cristo. Não é? O Deus verdadeiro exigiu um sacrifício. E todo Deus falso, ele imita Deus, né? Todo ídolo que a gente cria, na verdade, ele vai imitar Deus. Eles, então, exigem também um sacrifício. Eles exigem alguma coisa em troca. Você quer alguma coisa, seus sonhos, suas realizações, e o ídolo fala, mas eu quero um sacrifício também. Eles prometem, né, dinheiro, status, descanso, lazer, sexo, em troca dos sacrifícios, ou seja, tudo isso te darei se abrir mão da sua família, tudo isso te darei se você abrir mão de cuidar do seu filho agora. Diga a ele que você vai lá, vai lutar para dar a ele tudo de bom no futuro. Diga que você vai dar a ele, você precisa se sacrificar agora e ele vai entender. Diga mais, diga também que você não vai deixar ele passar por aquilo que você passou. Sabe aquilo que você passou e fez você uma pessoa melhor? Diga que você não vai permitir que ele seja uma pessoa melhor. Olha o absurdo que a gente pensa. Não é? Os pais, na ânsia de querer dar o melhor para o filho, acaba tendo uma visão não cristã das coisas. Quando a Bíblia fala que a pessoa é aperfeiçoada, se torna um cristão melhor na dor. E a gente fala assim, eu não vou permitir que você passe por aquilo, ainda que aquilo me tenha feito hoje uma pessoa melhor. Então diga a ele isso. Então, não deixe seus filhos passarem por isso, vá atrás de muito dinheiro, no fim da vida, dê tudo a eles. Eles vão ter tudo. Com certeza eles serão ótimas pessoas. E o ídolo exige o sacrifício da família, do tempo com o marido, do tempo com a esposa, da comunhão dos santos na igreja, e às vezes o ídolo pede até a nossa saúde. Ele fala, eu também quero a saúde. O ídolo é implacável, e se a pessoa não der a ele o sacrifício que ele exige, ele não dará o que essa pessoa tanto quer
como fim último da sua existência, que é, na verdade, adorar a si mesmo com a sua fama, status, glória, riqueza, poder, inteligência, título, currículo, látis, etc., descanso e todas essas coisas. Então, a idolatria do trabalho é algo assustador na sociedade moderna. Talvez seja momento de você se perguntar se você tem um ídolo. Não é? Porque, voltando para os 10 mandamentos, Deus falou para a igreja: não terás outros deuses além de mim. Deus não falou, como alguns evangélicos pensam hoje, né? Deus não chegou lá no Antigo Testamento, claro, e falou assim: vocês, católicos, não façam imagem de Maria, não façam imagens ali. Não, Deus falou para a igreja dele verdadeira: vocês são propensos a criar ídolos. Não façam, não adorem outros deuses, não criem imagens. E imagem, irmão, é mais do que algo de escultura. Imagem de um ídolo, na verdade, ele é fabricado no coração humano. É aí que mora o problema. Se tem alguém que Deus chama de idólatra, é o cristão. Deus fala: para que você não continue nisso, eu coloco um mandamento: não adore outro Deus. Deus só dá mandamento para quem precisa cumprir o mandamento, para quem faz o contrário. E aí, talvez seja o momento de você olhar para a sua vida e ver se existe algum ídolo, alguma coisa que tem exigido de nós um sacrifício, e a gente tem dado a ele esse sacrifício que ele tanto pede. E se tem, irmãos, qual sacrifício ele está exigindo de você? Isso é sério, é uma reflexão que nós temos que fazer na nossa vida, não é? E devemos pensar nisso com profundidade. Agora, devemos ver a visão correta do trabalho. Como que nós devemos lidar, então, com o trabalho? Já vimos como que a gente não deve lidar, agora vamos ver como que a gente deve lidar. E eu vou mostrar o maior exemplo bíblico, e você dirá para você mesmo se é dessa forma que você tem lidado com a sua profissão. Vejamos Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Quando Deus cessou de trabalhar, ele olhou para o seu trabalho e disse: é bom. É muito bom. O Deus do trabalho nos mostra qual deve ser a nossa reação ao fim do trabalho. Seja ao final do dia ou ao final do 6º dia, como é o caso aqui, devemos, como Deus, dizer: nossa, é bom. É prazeroso. E no 7º dia, Deus ainda contempla o seu trabalho. Olha as obras de suas mãos e diz que foi feito de forma excelente. É isso, irmãos. Devemos olhar para as obras das nossas mãos, da profissão que Deus nos deu, e declarar: isso é excelente, é satisfatório para mim, me traz muita alegria. E aí eu trago a seguinte indagação para a nossa reflexão: por que muitos de nós, cristãos modernos, diante do trabalho, murmuramos? Por que reclamamos muitas vezes? Por que achamos, muitas vezes, um saco, não é? Por que muitas vezes desejamos nunca mais voltar para aquele emprego, seja por um patrão chato ou por alguma desavença, mas acontece isso, não é? Mas aí nós vamos no dia seguinte, apenas por uma razão: porque precisamos do dinheiro para sustentar a família. Veja, tem alguma coisa esquisita aí. Não parece com Deus do trabalho, com Deus que criou o trabalho e deu o exemplo para nós, não é? Porque parece que existe hoje uma geração de pessoas que decidiram suas profissões por motivações outras que não seja a glória de Deus. Pessoas que decidiram suas profissões através de
testes de afinidade, eu acho que é isso, né? Aquele teste que fazem nas escolas para ver qual é a área que a pessoa tem mais afinidade. E parece que muitas pessoas decidiram suas profissões a partir também daquilo que pagava mais. Não é? A gente até fala, né? Filho, olha as profissões, vê qual que tem mais custo-benefício, qual que dá mais dinheiro, faça aí um teste de afinidade, olha as principais profissões do mundo, aquelas que dão, não é, muito dinheiro, pessoas que, veja, isso aqui talvez seja o pior de todas, pessoas que entraram em cargos públicos não porque tinham aptidão para aquela área, mas porque o cargo público traria estabilidade. Essa é a voz de Deus. Daria a ela uma grana para poder estudar, para conquistar uma outra carreira tão sonhada. Ora, o que é isso? Cadê a teologia do trabalho? Onde entra Deus nisso aqui? Onde entra fazer tudo para a glória de Deus? Onde entra o Deus que trabalhou nos ensinando, falando assim, olha, no fim você tem que dizer, isso é muito bom, é prazeroso, eu sinto que ao fazer isso, eu estou agradando a Deus, isso também agrada o meu coração, isso que eu faço é muito bom. Talvez a maior evidência de que estamos lidando com o trabalho de uma forma que não seja cristã, seja no fim dele, eu e você dizermos, que tédio. E não como Deus, que prazer, isso é muito bom. Veja a importância desse tema, irmãos. Talvez estejamos diante de uma geração inteira que sempre olhou para o trabalho com as lentes do dualismo, aquilo que eu falei no início, como se o trabalho fosse da esfera secular, do profano, onde Deus não mete a mão e onde quem reina é Satanás. Por isso que aqui eu posso decidir como eu quero, aqui Deus não manda, aqui Deus falou, olha, vocês vivam de qualquer jeito, porque aqui é a área secular, aqui é onde reina Satanás, tem que lutar mesmo, porque ele está em guerra aqui. Aqui não, aqui dentro da igreja, busca fazer a vontade de Deus, veja se você foi chamado para ser cantor, para ser um pregador, enfim, alguma coisa dentro da igreja. Aqui busca ver na Bíblia o que se deve fazer. Lá fora não, lá fora é pancadaria, não é? Lá é guerra com Satanás. Então, talvez estejamos diante de uma geração inteira que sempre olhou para o trabalho com as lentes do dualismo. E por isso, muitos, inclusive os cristãos, começaram a trabalhar sem buscar na Escritura o que ela diz sobre o trabalho, sem se perguntar qual é a teologia do trabalho. O mesmo vale para diversas áreas da sociedade. Não é? Quem hoje pensa, se a gente for olhar para a cultura, né? Veja qual é o mal do dualismo. Quem hoje pensa na arte como algo que glorifica Deus? Eu não falo arte dançando, porque a gente pensa que também para glorificar Deus basta chamar uma coisa de gospel, aí começa a criar dança gospel. Não estou falando isso, estou falando arte. Quem pensa nisso? Se pensa, quanto tem investido nisso? Está ajudando algum cristão a ser o melhor artista do mundo para a glória de Deus? Artista mesmo, onde ele vai para um teatro e apresenta alguma coisa espetacular, onde aquela beleza de manifestação aponta para a beleza de Deus. Nossas igrejas têm investido em jovens que querem ser nanotecnólogos. Já viu isso? Ou achamos que isso é da área profunda? Não, aqui é da área secular. Essa área aqui é secular, a igreja não tem que se meter nisso. Né? Percebe como é que a nossa mente é naturalmente dualista? Porque o que os jovens devem fazer de santo é na igreja, cantar, tocar ou pregar. Mais nada, o resto é secular. É por essa visão de mundo, completamente esquizofrênica, que os ímpios dominaram absolutamente todas as coisas do mundo. E a gente foi varrido para dentro de 4 paredes. Eles dominaram a cultura, eles decidem o que vai ser arte, decidem o que vai ser o cinema, decidem as músicas, e ainda tem cristão que diz que não ouve música do mundo, porque ali é um lugar profano, ali foi criado por Satanás, essa pessoa deve ouvir música de Marte, então, quando na verdade atualmente muitas músicas da igreja são mais profanas, se a gente for usar essa visão dualista, do que muitas músicas ditas seculares, se a gente for usar essa visão.
Estou falando isso, irmãos, apenas para mostrar que os incrédulos não apenas dominaram tudo, como nós ainda insistimos nesse pensamento dualista. E quando a gente olha, né, século XVI, século XVII, por aí até o século XVIII, XIX, a gente vê que a igreja, ela não tinha esse pensamento. Já falei aqui, as grandes universidades foram criadas por protestantes, inclusive congregacionais. E aí, quando a gente olha para a nossa denominação, qual congregacional é hoje visto no país, né? Não vou falar nem no mundo, não, mas no país como uma referência na área da educação, por exemplo, uma referência na estética, uma referência na política? Aí o negócio azeda, porque é tenebroso. Eles mandam em tudo. Os cristãos que antes criaram as universidades, hoje estão sendo varridos das universidades. Por quê? Porque o cristão separou o mundo, ou foi o cristão que falou: vocês são profanos, nós somos sagrados. Visão dualista. E eles mandam em tudo, política, esporte. E o único lugar onde o cristão domina é onde Deus reina, na igreja. Essa é a nossa tragédia moderna. E eu não quero dizer com isso que a religião deve mandar na cultura. Claro que não. Veja, estou dizendo que a igreja pode, por exemplo, preparar alguém com talento para a área da política, que não seja pastor, pelo amor de Deus, a ensinar ele que ele não precisa governar apenas para cristãos, mas para o bem de todos. Isso é ser um político para a glória de Deus, não alguém que diz, né, que é cristão e entra lá para defender as causas dos cristãos. Isso ainda tem uma visão de mundo dualista. Ele deve defender a causa de todos. Essas pessoas que entram lá e criam a ala dos cristãos, isso é uma visão dualista, que só profana o evangelho, se a gente puder dizer assim. Então a igreja deveria preparar alguém com uma vocação política, a ensinar esse sujeito a estudar todas as áreas da política, né? Porque hoje a gente vota, aquele voto político, qualquer pessoa muitas vezes, né? Porque a gente acha que não tem mais razão, mas porque a gente negligenciou durante muito tempo a preparação. Mas a gente deveria preparar o rapaz ou a mulher com essa vocação e ensinar: quando você chegar lá, não inventa de criar uma defesa aos evangélicos, não, você vai defender a causa geral, vai defender todo mundo. Isso é ser um bom político para a glória de Deus. A liberdade de todas as religiões deve garantir o direito de todos de forma igual. Por exemplo, a igreja deveria preparar alguém com talento para a área da educação, para ser um excelente profissional na sua área, sem que ele precise falar de Deus lá, porque ele ali está para ensinar os conhecimentos básicos, para ele ser um bom cidadão. E o simples exercício da profissão de professor, com zelo, dedicação e equilíbrio, já glorifica a Deus. Percebe? Quando a gente pensa assim: não, eu preciso falar de Deus lá, essa é uma visão dualista. Não. Você, ao exercer sua profissão com dedicação, você não precisa abrir a boca, você já está glorificando a Deus com a sua profissão. A gente não precisa chamar algo de gospel, né, para ser santo. A gente não precisa usar o nome de Deus para ser santo. A gente precisa apenas trabalhar segundo os princípios bíblicos para a glória de Deus. E quais são esses princípios? Está na profissão certa e com a motivação correta. E como sabemos disso? Se, como Deus, nos alegramos com as obras das nossas mãos, e se esse trabalho não me tira o sábado do Senhor, o dia separado, onde eu acordo e falo: é hoje. Se temos alegria indizível quando acordamos, é hoje. Mas se ao fim do trabalho você só consegue murmurar e dizer que não sente prazer nenhum, como Salomão, ele não via prazer nenhum por causa do pecado. Quem sabe não seja a quebra do quarto mandamento? Ou talvez você esteja profundamente cansado, não é? Então, minha sugestão é que talvez você tenha que ir a Deus e perguntar se tem algo que está fora do parâmetro bíblico.
Talvez seja um ídolo exigindo de ti algum sacrifício. Você pode ir até Deus com inteireza de coração, que Ele vai te responder. Que assim como Deus declarou, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, possamos nós também encontrar a plena satisfação em Deus por meio da obra de nossas mãos. Que Deus nos ajude a meditar sobre essas coisas, a olhar para o que fazemos, para as obras das nossas mãos e ver se estamos cumprindo o mandamento de Deus desde o início. Quando Ele começou a falar para o homem, cultive tudo, dê nome aos animais, mas separa um dia. E ao final desse dia, diga que é muito bom o que você fez. Será que você pode dizer isso a respeito do que você faz na sua profissão? É muito bom? Se não, Deus te convida a você refletir sobre o que você está fazendo com a sua vida na sua profissão. Se você está glorificando a Deus com o que você está fazendo. Se você tem usado o domingo do Senhor, que é hoje, com uma alegria indizível. São essas coisas que a gente tem que pensar e meditar a respeito da teologia do trabalho. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Oremos a Deus.